Cada candidato tem, a partir de agora, 15 minutos para administrar como quiser. Candidato Haddad, por favor, o senhor pode começar o debate. O tema é livre, 15 minutos. Boa noite, Trali. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento importante da história do Brasil. Boa noite, candidato Tarcísio. Eu queria, nesse debate, Trali, trazer a consideração do eleitor, da eleitora, as propostas que eu venho defendendo ao longo de toda essa campanha. Eu estou preocupado com o seu orçamento doméstico e propus zerar o ICMS da carne da cesta básica e aumentar o salário mínimo de São Paulo para R$ 1.580. Eu estou preocupado com a fila do SUS. 1.200.000 procedimentos aguardando agendamento. E vou levar a experiência da capital para o interior. 70 hospitais-dia na região metropolitana, no interior e no litoral, onde terão 3 centros cirúrgicos e médicos especialistas para fazer a fila do SUS andar. Estou preocupado com o seu transporte. Vou concluir as linhas do metrô prometidas e não entregues. Vou criar o bilhete único metropolitano em todas as metrópoles, não só na capital, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. E vou fazer o trem intercidades, começando pela interligação de Campinas com a capital. Eu estou muito preocupado com a educação da nossa juventude. E vou criar um Instituto Federal que vai garantir ao seu filho, durante o ensino médio, um certificado profissional. São essas algumas das ideias que eu quero trazer à sua consideração e eu entendo que essas ideias vão ao encontro dos seus anseios mais nobres de tornar o nosso Estado ainda mais forte, ainda mais potente para enfrentar os desafios que estão colocados. Cumprimento mais uma vez o candidato Tarcísio com a seguinte pergunta. Hoje há um problema grave no Brasil todo e no Estado de São Paulo em relação à frequência escolar e vacinação de crianças. Estou falando de crianças. Frequência escolar e vacinação. Quais são as suas propostas para atender esse anseio dos pais do nosso Estado de São Paulo? Boa noite, Trali. Boa noite a você que nos acompanha. Boa noite, Haddad. Parabéns à Rede Globo pela organização desse debate. Um importante espaço para a gente apresentar as nossas ideias, nos apresentar para os eleitores. Eu primeiro queria agradecer os quase 10 milhões de votos que eu tive no primeiro turno, que trazem para nós o senso de responsabilidade, o senso de gratidão. Muito obrigado ao Estado de São Paulo. O meu compromisso é cada vez maior. E, Haddad, eu queria responder a sua pergunta, mas antes, eu julgo necessário restabelecer a verdade. É minha primeira campanha eleitoral e a gente está sendo bombardeado por fake news, por notícias falsas, por desinformação. E eu preciso aproveitar esse espaço para restabelecer a verdade. A primeira delas, o Tarcísio vai aumentar a conta de água. Mentira, não vou. Quando eu discuto privatização da Sabesp, eu estou querendo aumentar a eficiência, eu estou querendo fazer com que a gente invista mais em reuso, que a gente invista mais em diminuição das perdas, em recuperação dos mananciais e em ligação de esgoto. Eu quero fazer 1.200.000 novas ligações nos próximos 2 anos, para melhorar a qualidade do Tietê, para melhorar a qualidade do Pinheiros e diminuir a conta de água. A Sabesp já tem quase metade do seu capital privado, 49,7%. E se a gente olhar o que aconteceu nas privatizações do sistema de saneamento no Brasil, a gente vai ver que a tarifa média das empresas privadas é ligeiramente inferior à tarifa média das companhias estaduais. Portanto, nós vamos modelar, nós vamos estudar a privatização da Sabesp. Vamos seguir com ela apenas se for melhor para o cidadão. Se a gente conseguir trazer investimento, se a gente conseguir diminuir o tempo de universalização do serviço de saneamento e se a gente conseguir abaixar a tarifa. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu tenho que fazer. Segundo, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro reeleito, não vai dar aumento real sobre o salário mínimo. Falso, mentira. O salário mínimo vai ter aumento acima da inflação. Aposentadorias, pensões, não vão ter aumento real. Mentira. Aposentadorias e pensões vão ter aumento acima da inflação. Funcionários públicos não vão ter aumento acima da inflação. Mentira. Terão aumento acima da inflação também, porque suportaram uma barra pesada durante a pandemia e agora terão aumento acima da inflação. Tarcísio vai trazer para São Paulo o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Falso.
Mentira. Vamos manter a Secretaria de Segurança Pública, que já é secular, tem mais de 100 anos. Então, o modelo de São Paulo é que nós vamos manter. No entanto, nós vamos acabar com níveis intermediários para ter o Comando Geral da Polícia Militar, para ter a Direção Geral da Polícia Civil mais próximas do governador, para aumentar a integração entre as polícias. O presidente Bolsonaro não vai dar o auxílio emergencial no próximo mandato. Falso. Mentira. O auxílio emergencial vai ser garantido. O presidente Bolsonaro vai acabar com o 13º. Falso. Também é mentira. Foi tanta fake news, Haddad, que pessoas ligadas até a você, me refiro ao Márcio França, disseram que o Bruno, o goleiro Bruno, que foi condenado por assassinato, ia ser meu secretário. Aí já começa a entrar na área do deboche com o cidadão. Deboche com o eleitor. Isso aí não faz o menor sentido, gente. E aí, por causa dessa questão, houve a 8ª condenação da sua campanha por fake news. Isso é desrespeito. E o deboche do goleiro Bruno, tudo bem. Mas falar que, por exemplo, eu concorri para atrasar o envio de oxigênio para Manaus, aí não. Aí não. Com base em quê? Eu não sei, Haddad, se você viu o seu material de campanha, se você autorizou aquele material a ir para a rua. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: por que você acha que atrasou? Por que você acha que a minha escolha foi equivocada? E detalhe, eu era ministro da Infraestrutura, estava lá para contribuir. Por que você acha que se eu tivesse outro caminho, a gente ia levar menos tempo? E qual seria esse caminho? É isso que eu te pergunto. Você não respondeu a minha pergunta, não, mas já que você está falando uma porção de coisa, eu queria que você respondesse por que não está observando as condicionalidades da transferência de renda. Quando você transfere renda, a lei determina que a vacinação e a frequência sejam acompanhadas pelo governo. Isso é desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Bolsa Família e pelo auxílio emergencial e agora auxílio Brasil. Está na lei. Você tem que acompanhar a vacinação de criança, Tarcísio. Você tem que acompanhar a frequência escolar. Eu te perguntei para saber por que você não acompanha a vacinação de criança. Outro dia você estava na televisão dizendo que as crianças não vão ser mais obrigadas a se vacinar e você vai dizer que é mentira? Você estava na Rede Globo dizendo isso. Obrigou o Burnier a pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e ler para você porque você não conhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente e você vai cuidar de quantas crianças aqui no estado de São Paulo. O Burnier também estava mentindo? Era fake news do Burnier? Você não conhecia o Estatuto? É mentira que o Bolsonaro deu R$1 de aumento real do salário mínimo. Em 4 anos não deu nada de aumento real. A inflação comendo solta. Os alimentos explodindo o preço, ninguém consegue fazer mercado nesse país. Você vem dizer para o cidadão que é mentira que ele deu aumento real de salário mínimo? Onde? Em que planeta você vive? Não deu R$1 de aumento real de salário mínimo, 0. Você vem dizer, as coisas que você diz aqui é um absurdo. Sim, você tem responsabilidade sobre o atraso. O governo Bolsonaro atrasou a remessa de oxigênio para Manaus. Um absurdo que aconteceu. Você tem as imagens de TV, aquelas imagens de gente sufocada em Manaus. É mentira? O atraso da compra de vacina da Pfizer é mentira? Os e-mails todos que foi para o Tribunal de Contas da União é mentira? Tudo isso é mentira. Então, a imprensa, está mentindo para todo mundo. Porque tudo que eu falo na televisão é baseado em reportagem de jornal. Em reportagem da TV Globo, da Bandeirantes, do Intercept. Hoje, se as pessoas forem no Intercept, vão ver uma série de coisas que daqui a pouco vão estar na minha boca e você vai falar que é mentira. Eu estou me baseando em reportagens da Folha de São Paulo. Essa semana, a Folha de São Paulo está mentindo? O Intercept está mentindo? O SP1, o SP2 está mentindo? Então, é tudo mentira. Então, desse jeito não vai. Eu queria te perguntar, eu vou comprovar tudo que você falou aqui. Você vendeu a SEDAI no Rio, você participou da privatização da SEDAI, você sabe que o preço da água aumentou. Você sabe que 226 empresas privatizadas no mundo de água foram reestatizadas, porque deu tudo errado. Não se vende água, água é bem essencial. O mundo inteiro já percebeu isso. E você está querendo estudar, como você está querendo estudar as câmeras. Não funciona assim. A pergunta que eu quero te fazer é assim, qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? Já que sobre vacina de criança você não vai falar, sobre o salário mínimo. Qual é a sua opinião sobre o salário mínimo? O Bolsonaro agiu corretamente, o Dória agiu corretamente.
qual que é a sua proposta sobre o salário mínimo? O que você defende realmente? Haddad, você não respondeu a minha pergunta. Você não me perguntou nada? Perguntei por qual era o caminho que eu devia ter usado em Manaus. Porque para você afirmar que eu escolhi um caminho que levou mais tempo, você tem que estar baseado em informação. Você não pode escolher uma estrada que tem 900 quilômetros de terra. Candidato Haddad, pelas regras, eu peço ao senhor ele falou que eu não respondi, estou respondendo. Eu peço ao senhor só que deixe o candidato Tarcísio concluir o raciocínio dele e aí o senhor, por favor... É que a gente tem que interagir. Pega na deixa dele. A gente tem que interagir. Então vamos lá, Haddad. A estrada não tem 900 quilômetros de terra, tem 455 quilômetros de terra. Segundo, se você levasse de balsa, se você levasse o oxigênio para Porto Velho e levasse de balsa até Manaus, você gastaria 6 dias. Se você levasse para Belém e levasse de balsa para Manaus, você gastaria 7 dias, 8 dias. Você levando nos 455 quilômetros não pavimentados, você levou 4, economizou 2 dias em relação ao percurso e 3 dias, 4 dias em relação ao outro percurso. E por que está em sigilo? Isso a decisão está em sigilo de 100 anos. Essa decisão não está em sigilo. A decisão do Bolsonaro não disponibilizar avião, só tem barco e caminhão para levar oxigênio para Manaus? Você tem ideia da... Por que está em sigilo a decisão do Bolsonaro? Você foi conivente com a decisão do Bolsonaro? Eu queria só pedir para o senhor mais uma vez. Pelas regras que os senhores assinaram, eu pediria que o senhor deixasse o candidato Tarcísio concluir e aí o senhor faz a sua intervenção, por favor. Senão o senhor fica interrompendo ele o tempo todo e vice-versa e a discussão não caminha do ponto de vista propositivo, que é a intenção aqui. Então, por favor, candidato Tarcísio, continue seu raciocínio. Bom, primeiro, você tem ideia do volume que ia ser transportado de oxigênio? Não dá para transportar em avião. Aliás, transportar o oxigênio no avião é um risco. Então, você faz uma exceção para transportar pequenas quantidades para atender as pessoas emergencialmente. Então, o volume que estava sendo transportado, e eram algumas carretas, precisavam ou ir de balsa ou ir de estrada. E não tem nada de sigilo com relação a essa decisão. E foi uma decisão correta que proporcionou encurtamento de tempo. Eu só estou te falando isso para você ter ideia que está saindo coisa na sua propaganda que eu não sei nem se você sabe, mas que não corresponde à verdade. E a gente tem que trabalhar com a verdade. Com relação à questão da vacinação, eu vou trabalhar incessantemente para que a vacinação seja um sucesso. O Brasil tem uma tradição de vacinação. Eu tenho certeza que você vacinou seus filhos, eu vacinei meus filhos, e é muito fácil convencer cada pai, cada mãe a vacinar seus filhos. E nós vamos levar a vacina onde os pais estiverem. Nós vamos trabalhar para que o Plano Nacional de Imunização continue sendo um sucesso. Investindo em propaganda, investindo em comunicação, investindo em convencimento, porque a gente não precisa obrigar um pai e uma mãe a vacinar seu filho. Ele sabe que tem que vacinar, ele sabe que aquilo é saúde. E com relação à frequência, tem uma coisa muito interessante. O que nós vamos fazer nas escolas de ensino médio para combater a evasão escolar? Nós vamos aumentar o Bolsa do Povo direcionado aos estudantes. Hoje nós temos uma bolsa de R$100 por estudante que é paga ao longo de 10 meses. Nós vamos ampliar, nós não vamos pagar essa bolsa só para 300 mil estudantes como é hoje. Nós vamos pagar essa bolsa para 1.200.000 estudantes, ou seja, para todos os alunos do ensino médio. E nós não vamos pagar essa bolsa por 10 meses, vamos pagar por 12 meses. Essa bolsa vai ser de R$120, de forma a monitorar a frequência dos alunos, que é algo super importante. Então, nós vamos ter transferência de renda, nós vamos ajudar os pais que estão desempregados. Hoje são 20 mil pais, 20 mil famílias ajudadas com R$500. Nós vamos ampliar isso para 100 mil famílias, de maneira a garantir a permanência dos alunos na escola. Porque o melhor combate à evasão escolar é política de transferência de renda. Então é isso que nós vamos fazer aqui em São Paulo.